Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical Online, hoje com a lição número 15, com o título O Problema do Mal. E nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 18. Marcos 10, 18. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós clamamos pelo agir do Teu Espírito Santo sobre esta aula, sobre o estudo desta manhã, que o Senhor esteja falando ao nosso coração aquilo que nós temos que aprender, ó Deus. Dá-nos entendimento, sabedoria na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O problema do mal. Qual a origem do mal? Outra pergunta: como Deus, sendo o Todo-Poderoso, sendo bom, pode permitir a entrada do mal na sua criação? Um pouquinho sobre isso nós vamos responder nesta manhã. E eu quero ver com você a definição desta palavra mal. O que significa, de acordo com o dicionário léxico de português online, mal significa aquilo que lesa, prejudica ou danifica, aquilo que se opõe ao bem, forças do mal. Mal é uma adversidade, um flagelo, um infortúnio ou infelicidade. Então, de acordo com o dicionário secular, mal é aquilo que se opõe ao bem. E eu fui pesquisar também o significado desta palavra no Novo Dicionário da Bíblia. E lá está escrito assim: mal, oposto do bem. O termo hebraico vem de uma raiz que significa estragar, despedaçar, ficar despedaçado e assim tornar-se inútil. É essencialmente aquilo que é desagradável e ofensivo. Então, olha só que interessante. Mal é sinônimo, que significa estragar, despedaçar, tornar algo que antes era bom em alguma coisa inútil. Tudo que é desagradável, tudo que é ofensivo. Então, este é um significado da palavra mal. No Novo Testamento, as palavras gregas kakos e poneros significam a qualidade do mal em seu caráter essencial e seus efeitos ou influências danosas. Então, quando se fala de mal no Novo Testamento, está se referindo a essa qualidade no caráter, já daquilo que é mal, daquilo que está dentro de uma essência. E os efeitos, tudo aquilo, todas as consequências que vêm por causa deste mal, por causa deste algo ruim que está dentro de alguém, dentro de algo. Então, esta é a definição de mal. O que é desagradável, o que prejudica. Amados e amadas, mas qual a origem do mal? Foi Deus que criou o mal? Da onde o mal surgiu? Para nós respondermos a esta pergunta, nós precisamos ver um pouquinho sobre a criação. Então, em primeiro lugar, a criação dos seres celestiais, ou seja, os anjos, Salmo 148, vamos ler, Salmo 148,
Versículo 2 e 5 diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então nós estamos vendo que Deus criou as legiões celestes. Muitas vezes os anjos aparecem na Bíblia como exércitos celestiais. E em Neemias, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército. E o exército dos céus te adora. Então o Senhor criou os anjos. Assim como Deus criou todas as coisas que existem. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver sobre a criação do mundo, cada coisa no seu dia, cada coisa na sua ordem, no seu lugar, perfeitos, né? Então Deus criou todas as coisas que existem na terra, Deus criou os seres humanos e também Deus criou os seres celestiais. E quando Deus criou, amados, os seres celestiais, Deus os criou em retidão moral, com um caráter perfeito, porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, e as qualidades excelentes que existem em Deus, Ele compartilhou com as suas criaturas. Mas, assim como houve a queda do homem, muito tempo antes disso acontecer, a Bíblia não relata quando, também houve a queda dos seres celestiais. Houve um problema nos céus e houve a queda de seres celestiais. E eu quero fazer algumas observações com você sobre este fato. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vai estar falando sobre essa questão da queda. Ezequiel 28. Vamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, Lúcifer é chamado também de um anjo, né, do anjo de luz, estrela d'alva. Ele foi criado perfeito em seus caminhos, com grande beleza, com brilho. Ele era exaltado numa posição de honra. Ele era um querubim responsável pela adoração. Então, a posição em que Lúcifer estava era uma posição elevada entre os anjos. Se você pegar o capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 11, você vai ver a seguinte coisa: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos.
Vamos ler até aqui. Então, queridos, quando se fala aqui sobre o rei de Tiro, está se falando sobre Lúcifer antes dele cair e depois ser denominado Satanás. Então, nós vimos aqui que Lúcifer estava numa posição privilegiada, querubim ungido, andava no meio das pedras, ele era perfeito, ele era adornado com pedras preciosas. E a Bíblia fala que ele era impecável do dia da sua criação, mas até o dia que se achou iniquidade nele. Mas o que aconteceu com esse ser angelical, Lúcifer? Vamos continuar vendo os versículos. O versículo 17 fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Até aqui. Então, Lúcifer, ele estava numa posição privilegiada e o que aconteceu? Isso subiu ao coração dele e ele começou a se engrandecer, a querer ser mais, inclusive a querer ser mais até que o próprio Deus. Eu gostaria de ler com vocês, lá em Isaías, no capítulo 14, vai falar também sobre a queda dos seres angelicais. Isaías 14. Vamos ler os versículos 13 e 14. Diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, queridos, a soberba, a vaidade, a ganância, o orgulho encheram o coração de Lúcifer. E ele não se contentou em ser o ser que Deus o criara para ser, este querubim outrora maravilhoso. O que desejou o coração dele? Ser semelhante ao Altíssimo. Olha, isso, o que pode estar dizendo? Queridos, muitas vezes uma pessoa tem uma posição privilegiada, mas essa pessoa, ela não se contenta, ela sempre quer mais, sempre quer mais. E muitas vezes ela vai até passando por cima de outras pessoas, de outros colegas, de outras autoridades, para chegar aonde que ela quer. E isso vem de quem? Do próprio Lúcifer. Ele não se contentou em estar ali nessa posição e ele quis estar no mesmo nível, no mesmo patamar de Deus, a criatura querendo se igualar ao Criador. E aí foi o grande erro de Lúcifer. No versículo 15 de Ezequiel 28, fala, ele era impecável, ele era perfeito nos caminhos, até que se achou esta iniquidade, até que se achou este mal no coração dele. O coração dele se elevou em vaidade e ambição, e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Queridos, mas a palavra fala que Deus não divide a honra, a glória dele com ninguém. Deus é o Deus supremo, criador de todas as coisas. E ele criou os seres angelicais, ele criou tudo o que há, seguindo uma ordem determinada por ele. E ele não aceitou este levante
de Lúcifer. E vamos ver então qual foi o resultado. Lúcifer foi rebaixado em seu caráter moral e foi deposto de sua alta posição. Tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele representava diante do Senhor, ele perdeu. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 16, fala assim: na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, o que Deus fez? Deus lançou fora Lúcifer dos céus. Ele não podia mais ficar no lugar que ele estava, na posição que ele tinha. Ele perdeu todas as excelentes qualidades que ele tinha, com que ele foi criado. Por quê? Porque ele saiu de dentro do propósito de Deus, de dentro do plano de criação do Senhor. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 13, como nós já lemos, quando ele fala, eu subirei. Ah, queridos, aí entra o mal no mundo, aí entra o pecado no mundo. Então, qual é a origem do pecado? O pecado se originou no coração de Lúcifer. E quando ele é lançado à terra, quando ele perde a sua posição, ele perde inclusive o seu nome. E agora ele é chamado de Satanás, o adversário. Ele é chamado de o diabo, ele é chamado de dragão, ele é chamado de antiga serpente. Ele é o oposto a Deus, ele é o oposto de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus quer para as pessoas, para a sua criação. E Lúcifer, quando ele é expulso do céu, ele não saiu sozinho. Dentro da sua rebeldia, ele levou outros anjos juntamente com ele. Ele provavelmente ficou conversando com os outros anjos, ficou colocando diante dos anjos essas questões, né? De ele ser semelhante ao Altíssimo, deles reivindicarem uma posição diferente. Então, a Bíblia vai nos mostrar que 1/3 dos anjos celestiais, dos seres celestiais, eles acompanham a Lúcifer na rebelião. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver um texto que fala sobre isso. Apocalipse 12, versículo 4 e depois de 7 a 9. Diz assim, eu vou ler o 3 também. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Vamos lá para os versículos 7 em diante. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, aqui esses anjos que se uniram a Satanás, a palavra fala, né, que houve uma guerra no céu. Miguel e os anjos do Senhor contra Satanás, aqui chamado de dragão, e os seus anjos. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus
anjos. Então, a palavra do Senhor falando, né, sobre a queda de Satanás, a queda do querubim Lúcifer, agora chamado de Satanás, e os seus anjos. E quando isso acontece, há uma mudança na moral, no caráter desses seres angelicais. Eles não guardaram o seu estado original, ou seja, eles não guardaram o estado de moralidade perfeita que Deus os criara. Em Judas, no capítulo 6, fala sobre isso, que eles não guardaram o seu estado original. Eles se rebelaram, eles preferiram ficar contra Deus, contra o Altíssimo, ao invés de estar com Deus, exercendo as suas funções. Queridos, então aí o mal se origina no coração deste ser, antes tão maravilhoso e agora um ser tão vil, que opõe-se a Deus, opõe-se aos filhos de Deus e trava uma guerra celestial contra Deus e os seus filhos. E nós estamos então vivendo nessa luta. Agora, por que foi possível este mal entrar no coração de Satanás? Por causa do poder da escolha. Deus é tão bom e criou seres bons, com liberdade de escolha. Deus não criou robôs. Deus não criou alguém que Ele colocou um sistema cheio de comandos para obedecerem exatamente aquilo que Ele quer que seja feito. Ele deu a liberdade de escolha para os seres angelicais e Ele deu a liberdade de escolha para nós, seres humanos. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, Satanás, Lúcifer, né, foi criado em perfeição. Os seres angelicais foram criados em perfeição, mas eles tinham escolha. Quando aconteceu a rebelião nos céus, os seres angelicais que estavam ali, eles tiveram a oportunidade de escolha. Não, eu vou ficar com Deus, porque eu amo a Deus, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, e eu vou ficar com Deus. Ou, não, eu não quero saber de Deus, eu acho que Lúcifer que está certo, e vou ficar com ele. Então, fizeram a sua escolha. Infelizmente, as criaturas de Deus usaram este poder da escolha, do livre-arbítrio, que é uma coisa boa, para trazer o mal ao universo. Como? Quando eles se rebelaram contra o Criador. O mal, ele surgiu então pelo uso incorreto da liberdade. O Senhor nos dotou com a capacidade de sermos livres para decidir. Então, o mau uso dessa liberdade trouxe o mal. E as criaturas livres, elas são responsáveis por tornarem o mal real. Depende de mim, depende de você escolher entre o bem e o mal. As coisas estão claras. Nós temos a palavra do Senhor que nos orienta o caminho que devemos seguir. A palavra do Senhor fala: escolha entre a bênção e a maldição, entre o que é certo, entre o que é errado. Então, cabe a nós decidirmos. E a lei de Deus está no nosso coração, está impregnada no nosso coração desde que nós nascemos. Então, nós temos essa capacidade de escolher. Que nós possamos fazer as escolhas corretas, né, pelo nosso Senhor. Em Jó, no capítulo 34, o versículo 4, tem um texto que eu achei bem interessante, está escrito assim: o que é direito, escolhamos para nós.
Olha só que legal, né? O que é direito, o que é bom, o que é justo, o que é prazeroso, o que é correto, o que agrada ao Senhor. Vamos escolher para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Então aqui nós somos chamados para escolhermos o que é bom, o que é correto, o que vai nos fazer bem. E o que seriam essas coisas, queridos? Obedecer ao Senhor, andar nos princípios do Senhor, nos princípios da sua palavra, atendendo ao Senhor, dando ao Senhor a honra devida ao nome dEle, reconhecendo a Ele como Deus soberano, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós nos prostrarmos e vivermos a nossa vida junto com Ele, de forma justa, seguindo os princípios da sua palavra. E eu quero fazer algumas outras considerações com vocês. Então, nós precisamos ter bem salientado na nossa vida que Deus não criou o mal. Muitas vezes isso é atribuído a Deus. Ah, Deus faz todas as coisas, então Ele criou o mal também. Não. O mal nasceu no coração de um ser que não quis ficar na sua posição. Por causa da liberdade de escolha, ele escolheu ir contra Deus. Então, não foi Deus que criou o mal. Deus é bom. Não há maldade, não há erro, não há engano, não há injustiça, não há mentira, não há falsidade, não há nada de errado com o Senhor. No Salmo 106, versículo 1, diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. No Salmo 25, versículo 8, está falando que bom e reto é o Senhor. Outro texto, Salmo 34, 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 119, 68, diz assim: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Então, são textos que eu quis colocar para você ver que na palavra do Senhor tem esses textos e muitos outros falando da bondade do Senhor. Então, de forma nenhuma, o mal se originou em Deus. Salmo 86, 5, Salmo 100, versículo 5, Salmo 107, versículo 1, Salmo 118, versículo 1 também, tudo vão se referir à bondade do Senhor. Aleluia. E o texto que nós lemos também, né, no começo de Marcos, que Deus é bom, o Senhor Jesus falando, né, sobre que Deus é bom. Aleluia. Então, Deus não criou o mal, e apesar do mal existir, do mal estar sobre a criação, Deus sempre mantém tudo sob controle, inclusive o mal. Não pense que que o mal é mais forte, é mais poderoso do que Deus está perdendo batalhas para o mal. Não, tudo está debaixo do controle do Senhor, porque Ele é soberano e Ele tem o domínio de toda a sua criação. Acontecem coisas, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas tudo está debaixo do controle do Senhor, até o tempo determinado por Ele, para que todas essas coisas sejam sanadas, sejam resolvidas. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Deus mantém tudo sob controle. Uma outra consideração: Deus não tem prazer nenhum em Satanás e nas coisas que ele faz, e não partilha de nenhuma de suas
maldades. Deus não é aliado de Satanás. Deus não está junto com Satanás para promover o mal sobre a vida das pessoas, sobre a face da terra. Não, queridos, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é graça. Por que acontece o mal, então? Por causa das nossas escolhas, por causa daquilo que nós decidimos fazer, que vai abrir espaços para que Satanás e os seus anjos, os seus comandados, venham atuar na nossa vida. Ou porque coisas ruins acontecem conosco, por causa do nosso próprio eu, da nossa própria carne, da nossa vontade que está alheia à vontade do Senhor. Então, o mal não está em Deus e ele não está junto com Satanás para fazer nenhum tipo de maldade sobre a face da terra, porque Deus é bom. Deus é bom. É isso que nós temos que salientar no nosso coração, a bondade do Senhor. Outra consideração: se Deus, por sua onisciência, ou seja, a capacidade de saber todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem, sabia que o mal ocorreria no mundo, então por que criou o mundo? Muitas vezes a gente fica perguntando, mas se Deus sabe que tantas coisas ruins vão acontecer, por que Ele criou o mundo? Queridos, Deus criou todas as coisas perfeitas, porque Ele compartilhou de si mesmo com a sua criação. Gênesis 1:31 fala que viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então, toda a criação do Senhor foi feita em excelência. Então, amados, o mal, ele não é eterno e ele não vai ficar assolando a criação do Senhor para sempre. Não faz parte das coisas que Deus criou no seu estágio original. Então vai ter um fim. Glórias a Deus por isso. Vai ter um fim, vai ter um limite, vai ter um tempo que Deus vai falar: chega, basta, e o mal vai se encerrar sobre a criação do Senhor. Aleluias. Deus vencerá o mal. A nossa última consideração: Deus vencerá o mal. E eu convido você a ir em Apocalipse, o capítulo 20. Tem uns textos aqui maravilhosos. Não dá para a gente ler tudo, dá vontade de ler todos eles. Não é possível, mas nós vamos ler alguns. Apocalipse 20, 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui em Apocalipse está falando sobre o juízo de Deus, quando Deus estiver dando o basta para restaurar as coisas, para fazer tudo voltar à sua normalidade, à sua perfeição, como era quando Ele criara. Então ele fala aqui que a morte, o inferno, o mal, tudo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, E, queridos, quem também decidiu ficar contra Deus, quem não teve Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, quem não correspondeu ao chamado do Senhor, quem não aceitou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, deixou
o mal, deixou tudo aquilo que faz parte do mundo maligno, do mundo mundano, no mundo separado do Senhor, foi lançado, ou será, lançado também dentro do lago de fogo. Então aqui está um alerta para nós. Vamos escolher Jesus, vamos escolher a salvação que há em Cristo Jesus, vamos escolher permanecer no caminho do Senhor, nos princípios da tua palavra e termos a salvação eterna. Aleluia. Capítulo 21, versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Deus vence o mal. Somos chamados a estar na presença do Senhor, a caminhar com o Senhor na terra, para que estes versículos sejam reais na nossa vida, na sua vida e na minha. Nós juntos com o Senhor, habitando com o Senhor, livre de males, livre de toda e qualquer espécie de mal, de doença, de enfermidade, de pecado, mas na pureza, na santidade com que Deus nos criara. Que esta palavra fique no seu coração, que você possa fazer as escolhas corretas. Infelizmente, Lúcifer não fez e se tornou Satanás o nosso grande adversário e terá o seu fim dentro do lago de fogo. Mas nós podemos viver esta nova vida com Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, a nossa oração nesta manhã é para que a nossa escolha seja sempre pelo Senhor, para que nós possamos ficar no teu caminho, ficar na tua presença, Senhor, dentro do plano e do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, somos filhos amados de Ti, e isso para nós nos basta. É prazeroso, é maravilhoso andar na Tua presença. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, oro, Senhor, pelos meus irmãos, minha família em Cristo, oro, Senhor Deus, pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que, Senhor, se estão distante do Senhor, possam se voltar aos Teus caminhos, para que o Senhor possa estar fortalecendo o corpo de Cristo a cada dia, para que aquele que está fraco, desanimado, possa voltar à Tua presença. Não permita, Senhor, que nós sejamos vencidos pelo mal, mas que nós possamos vencer o mal em Ti, confiando em Ti, caminhando em Ti. Cuida de cada um, Senhor, renova as forças, renova o ânimo. Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida, Senhor, dos meus irmãos e irmãs espalhados sobre a face da terra, que nós nunca venhamos sair da Tua presença, Pai, e traga, Senhor, mais vidas a Ti, aquelas que estão distantes do Senhor. Resgata, Senhor, as almas. Espírito Santo de Deus, convença do pecado, da justiça, do juízo. Traga a presença do Senhor para que haja salvação, restauração, por causa de escolhas corretas, escolhas por Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.